Quando eu dei o bom dia hoje, vocês observaram algo diferente? Sim ou não? Eu dei o primeiro bom dia, não dei? Aí vocês falaram o quê? Bom dia. Aí eu dei bom dia de novo. O que vocês fizeram? Bom dia de novo. E bom dia, não foi assim? Mas teve uma coisa que foi diferente. Vocês falaram num tom diferente. Quando eu dei o bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. E a palavra de Deus, ela vai falando no nosso coração, na nossa vida, justamente isso. Essa revelação, essa transfiguração, essa mudança. Porque às vezes, não que nós não estamos no caminho certo. Às vezes a nossa vida, seja a nossa vida como família, né, seja a nossa vida no trabalho, na igreja, às vezes o caminho que nós estamos buscando é o melhor, mas às vezes a gente tem alguns atropeços, e às vezes precisa de um cutucão, né? E esse cutucão faz a gente reagir. Tem um grãozinho amarelinho, eu esqueci o nome, vamos ver se você sabe o que é. É um grãozinho amarelinho, pequenininho. Não, milho. Tem um que é mais quadradinho, não é assim? Que é o milho que usa para fazer um tanto de coisa. Faz fubá, não é assim? Dá para fazer até umas comidas bem gostosas, né? E tem um outro que ele é mais arredondadozinho. É milho de quê? De pipoca. Se você pegar esse milho que faz tanta coisa e colocar na panela, dá uma pipoca boa? Dá não. Não dá boa, porque ele não é a essência dele. Agora o milho de pipoca, quando você põe na panela, né? Você põe ali às vezes um fio de óleo. Agora já tem umas maquininhas que não precisa nem de óleo, né? Mas a gente coloca ali um fio de óleo, coloca, tampa, mexe um pouquinho e vai acontecendo o quê? Vai aumentando a temperatura. E o que acontece? Ele sai, fica doido para sair. O que a gente faz? Tampa. E ele começa a pular, não é assim? Pula para um lado, pula para o outro e fica lá. Chega num momento que a temperatura é tão grande que parece que ele se aquieta um pouquinho e de repente ele volta a pular. Mas quando ele pula, ele muda a sua essência. Ele deixa de ser simplesmente um milho e se torna o quê? Uma pipoca, se torna um alimento. Mas mesmo no meio de toda aquela pipoca, tem alguns milhos que não estouram. Tem alguns que fica ali, a gente fala peruá, né, assim? Fica aquele milho que não, ou estourou, que tem mal estourado. Não mudou, não nasceu. E justamente, por que eu estou contando essa história? Porque a palavra de Deus fala dessa mudança. Essa mudança de vida, mudança de ideia, de percepção, mas a mudança principal aqui tem no nosso coração, desse momento de estarmos aqui dentro da igreja, não pelo diácono, ou pelo padre, ou pelas pessoas, mas pelo Cristo. Essa é a mudança principal, de termos a certeza que independentemente estamos à busca do único e verdadeiro Deus, que é o Cristo Senhor, é o alimento maior. Ele que hora nenhuma, ele não virou um peruá, não foi assim? O que Jesus fez? Ele morreu na cruz. Então, toda essa caminhada de vida, e as leituras vão mostrando, principalmente ali na primeira leitura, Daniel começa a ter uma visão noturna, podemos entender como um sonho. Às vezes tem pessoas que sonham, né? Eu dou aula aqui na segunda-feira de teologia paleigo, aqui na Nossa Senhora da Conceição. É aquela teologia da faculdade Dom Luciano. E tem um aluno lá que ele falou assim um dia para mim: eu agora todo dia eu sonho, todo dia eu escrevo o que eu sonhei para ver se eu ganho no bicho. Olha a concepção dele. É lógico que nós conversamos várias coisas e chegamos a um entendimento, mais próprio. Mas às vezes o sonho nem sempre ele é para nos falar alguma coisa. Mas às vezes até para nos aliviar de algo que nós vivemos durante o dia, durante a semana. Mas existe alguns sonhos que realmente traz algo diferenciado na nossa vida. E Daniel, ele teve justamente essa visão, esse sonho.
E ele começou a ver que existia alguém muito maior. Ele começou a ver que vinha um filho do homem, né? O filho de Deus. E que ele teria tanto poder e glória que ele iria morrer e fazer de tudo em prol de quem? Do povo. Mas essa visão dele foi tão ampla, tão bonita, que ele não se apavorou. Ele não apavorou. E fez até o contrário. Ele se sentiu feliz por conseguir enxergar através daquela visão. Então, as revelações que Cristo, que Deus permitiu ao nosso mundo, são tantas revelações que às vezes a gente não percebe. E a segunda leitura também, ela vai falando isso. Inclusive, ela diz assim, por termos sido testemunhas oculares da majestade. Foi a carta de São Pedro. Então, quer dizer, muitos viram, ouviram, e nós? Será que nós estamos vendo Jesus? Não. Nós não estamos vendo Jesus caminhar no meio de nós. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus, igual ele fala no Antigo Testamento. A forma de hoje é uma forma da igreja, Da igreja. Tem a primeira vinda de Jesus e agora nós estamos no tempo da graça, no tempo da igreja. E esse tempo da graça é o tempo que Deus permite, não somente a divindade fazer esses momentos, mas permite de uma forma diferente, que o ser humano, olha que bonito que Deus fez por nós, Ele permitiu que nós pudéssemos fazer parte da nossa própria salvação. E como que Ele permitiu isso? Ele lá no início, através do seu Filho único, com o primeiro Papa. Então teve o Papa, teve o sacerdote, tem os diáconos, tem também tanto povo de Deus, através das pastorais, dos movimentos, que estão fazendo o quê? Estão fazendo ajudando nessa revelação, nessa transfiguração de Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente consiga enxergar com os nossos olhos o próprio Deus. E será que todos nós conseguimos? Não precisa responder não, tá? Mas será que nós estamos conseguindo enxergar Deus? Como que nós estamos vendo Deus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Agora, será que esse amor, será que essa visão que nós temos é a visão somente do homem ou é a visão do Cristo ressuscitado? Será que quando estamos aqui, hoje está aqui um diácono, tem dia que é um padre, tem dia que é um ministro, como que é a visão que cada um tem deste momento? Será que estamos tendo uma visão verdadeiramente da graça ou apenas de um homem? Se nós estamos vendo a visão de um homem, estamos no caminho errado. Se estamos vendo a visão da graça, essa percepção, essa transfiguração do Cristo Jesus, aí sim, nós estamos no caminho certo. E Jesus, então, ele se tornou o pão, a Eucaristia, através dessa graça. Tem uma passagem de Marcos que conta a história de uma mulher que estava com hemorragia. Talvez alguns ou a maioria já deve ter ouvido. E a mulher ficou mais de 12 anos com aquela hemorragia e não curava. De repente, um dia, lá perto de Jesus, ela chega. E ela não toca em Jesus diretamente, mas aqui nas orlas, nas vestes de Jesus. E ela fica curada. E naquele momento que ela ficou curada, Jesus sentiu. Por quê? Quando Jesus estava na terra, ele se esvaziou. Então ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava 100% humano. Era Deus e divino, mas humano. Então ele não sabia o que ia acontecer. E ele disse: eu senti sair de mim uma grande força, uma força enorme. E o que era essa força? E quem tocou em mim? Então ele percebe que a fé daquela pessoa, ao tocar nele, a curou. E ela ficou curada. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos falando e mostrando que nós devemos ter uma grande firmeza.
Tanto no exemplo da historinha da pipoca, né? Quantos momentos fáceis ou difíceis nós passamos na nossa vida? São muitos momentos. E tantos momentos difíceis, talvez naquele momento igual a pipoca, naquele momento que a alta temperatura, ela fica pulando, e se tiver oportunidade ela sai. Quantas vezes, às vezes, dá vontade de a gente falar assim, vou chutar o balde, não quero mais, não aguento mais. Mas Deus vai nos moldando e mostrando e dando oportunidade de mudança de vida, para que a gente, mesmo naquele momento difícil, que vem uma tampa, da mesma forma que segurou aquela pipoca ao pular, que nos segure também, para que a gente encontre o nosso caminho, a nossa vida, que aumente a nossa fé, e que a gente tenha uma resposta, da mesma forma de um bom dia, às vezes começou lento, mas que terminou numa grande altitude. É isso que é a fé, é isso que é se transfigurar. E essa transfiguração, ela não é somente de Jesus naquele momento, mas é a nossa transfiguração, é a nossa mudança de vida, não somente hoje, mas em toda a caminhada da nossa vida. Lá no início eu disse assim, eu espero que vocês saiam daqui, mas não da mesma forma que entrou. Lembram disso? Não saiam da mesma... E continuo dizendo, espero que esse momento, que essa celebração, seja algo diferenciado na vida de cada um de vocês. E que ao sair daqui, vocês saiam fortificados pela graça de Deus. Saiam fortificados pela ação do Espírito Santo. Mas muito mais, também precisamos nos dedicar. Precisamos nos entregar. Da mesma forma que a pipoca, no fim, deu aquela parada e deu mais um pulo e se transformou em milho e pipoca. Também nós. Qual é a nossa essência? É uma essência para o bem, para alimentar os outros, para fazer o bem e ajudar que os outros também cresçam na fé, através das nossas ações, da nossa vida, até dos nossos erros e dificuldades, para que o outro também possa crescer. O que nós esperamos, o que pedimos a Deus? Que esse dia da transfiguração, também lembramos hoje do sacerdócio. O diaconato é o primeiro grau do sacerdócio. Lógico que existe, não sei se todos sabem, mas o diácono permanente e o diácono transitório. Eu não me apresentei, mas sou o diácono Ronei, participo aqui em Ouro Branco, mas eu fico muito aqui em Congonhas, tenho ajudado muito aqui na São José, às vezes aqui Nossa Senhora da Conceição, mas esses dois diáconos, o transitório, ele vai continuar uma caminhada de fé, até chegar ao sacerdote. O diácono permanente não. O diácono permanente, ou ele é casado, no meu caso, tenho 2 filhos, sou casado, ou pode ser um diácono também que não é casado, que existe na nossa arquidiocese, tem um que não é casado. Mas isso é o quê? É o primeiro grau de uma vida consagrada, de uma vida dedicada a Deus. Somos melhores que os outros? Não, talvez até pior. Mas buscamos verdadeiramente, precisamos de quê? Da oração, do carisma, do apoio, do carinho do povo de Deus. E esse povo de Deus que vai nos ajudando, não somente ao diácono, mas também ao sacerdote. Quantas e quantas vezes os nossos sacerdotes, aí pelo mundo afora, quantas dificuldades. Às vezes nós vamos para a nossa casa, às vezes é marido e mulher, às vezes tem filhos, às vezes mais pessoas, e às vezes o sacerdote está sozinho, só ele em casa. Ele e a sua vida, ele e a sua alegria daquele dia, ou ele e a sua tristeza daquele dia. E também acontece, às vezes com o diácono também, quantas vezes, mesmo em meio a tantas pessoas, esposa, filhos, mas às vezes acontecem tristezas na nossa vida que não pode ser dividida na nossa casa. É uma tristeza que ela tem que ficar no nosso coração. Mas o que alivia esse momento? O que faz isso mudar e se transformar em graça de Deus? É a oração do povo de Deus. É essa firmeza, é essa fé de cada um. Por isso, meus irmãos, espero mais uma vez e vou repetir, que cada um de vocês
saiam daqui repletos do Espírito Santo, para que verdadeiramente lembre não somente do padre, do diácono, mas lembrem também do que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu vizinho, nas pessoas que estão à sua volta. O que às vezes o que ele precisa não é numa ação direta que você vá, mas às vezes é da sua oração. Às vezes você como casal, o que precisa também para que você se fortaleça no amor que já existe, mas às vezes precisa de um carinho, de um abraço, ou de um entendimento diferenciado, mesmo em meio ao fogo, para que vocês também se fortaleçam na fé. E para finalizar essas pequenas palavras, eu queria pedir a vocês que fechassem os seus olhos por um breve instante. Fechem os seus olhos. Um breve instante, todos com os olhos fechados. Eu quero pedir a vocês hoje, que você hoje faça um propósito, que você pense, seja na sua casa, na igreja, na sua vida familiar, de olhos fechados, só um minutinho, vai pensando. Pense em um propósito, que ao sair daqui, vai fazer que a sua vida seja diferente, que você vá se aproximar mais de Deus. Pense em uma coisa, de olhos fechados, só mais um minutinho, todos com os olhos fechados. Qual é o propósito? O que você sabe que está acontecendo na sua vida, mas que você espera verdadeiramente que mude, que seja diferente? O que você acredita que através deste propósito vai fazer diferença na sua vida? Abrindo os nossos olhos, e ao abrir os olhos, nós percebemos que estamos vivos e que Deus vai nos dando mais uma oportunidade de nos revelar, de revelar qual é a nossa verdadeira essência, e que essa essência seja uma essência que nos aproxime cada dia mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.